Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui por Jordan, que escreveu aqui no canal dizendo: Bom dia, irmão Vanderlei. Que mensagem edificante, maravilhosa. O Senhor perdoa aqueles que se arrependem, não os que dão desculpas. Obrigado pelos maravilhosos ensinamentos dados hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jordan. Forte abraço para você. Temos também aqui a mensagem da Zéza Vieira. Ela compartilhou aqui. Bom dia, irmão Vanderlei. Gratidão sempre. Fazem 35 anos que faço parte da ceia do Senhor. E cada dia sinto um tempero diferente, mais gostoso. Mais gostoso, acho que é mais fé, perseverança, gratidão. Me sinto honrada em fazer parte desse banquete diário e eterno, né? Gratidão pelo seu comentário. Forte abraço para você, Zéza. E aqui nós temos também a irmã Aparecida Delgado, né? Ela compartilha aqui que ela é membro desde 95, né? Mas que ela se mudou para uma cidade, eu acho que faz 4 anos, que ela se mudou para uma cidade na qual não tem a igreja. E aí o que acontece, né? Não tem a igreja lá, então ela está sentindo muito falta do convívio com os irmãos, de tomar o sacramento. E ela ora para quê? Para que ela possa voltar para a cidade que ela era antes, né? Para que ela possa ter esse convívio, né? Voltar com o esposo dela ali, né? Para ter esse convívio. Eu imagino que você tá, só imagino mesmo, porque eu não consigo me ver em um lugar onde não tem a igreja, não tem o convívio, não poder tomar o sacramento. Eu acho que seria muito diferente para mim, né? Eu não consigo me ver nessa situação, né? Ainda mais a irmã que já estava numa cidade na qual tinha, então ela conhecia, né, o convívio com os membros, tomar o sacramento toda semana, ser independente, levantar, ir para a igreja, e agora está tão longe ali da... Ela ora, né? Ela ora aqui para que ela possa voltar, né, com o marido dela para a cidade dela. Bom, uma outra coisa que pode ser feita, irmã, né? Quando eu estava lendo sua mensagem aqui, eu lembrei da Edith, lá de Chapadinha, né? A Edith, ela se batizou. Eu acho que em Chapadinha, lá no Maranhão, havia só ela de membro e mais uma pessoa lá. Não tinha igreja, então ela se batizou, mas ela não tinha esse convívio com os membros da igreja, não tinha o sacramento, né? Mas o que aconteceu? Mandaram uma dupla de missionários para lá e começou a batizar pessoas. O missionário ia na casa dos membros, fazendo ali o sacramento na casa dos membros individualmente. Agora, né, foi esse ano que chegou os missionários lá. Agora já tem, eu acho que 2 ou 3 duplas de missionários lá em Chapadinha. Eles pediram autorização da prefeitura e eles fazem a reunião deles em uma escola, né? Então fica aberta a escola lá no domingo, eles fazem a reunião sacramental deles. Então, veja só, a Edith não tinha a igreja e agora ela tem. Uma das possibilidades seria compartilhar o evangelho aí na cidade que você habita e convidar, né, ligar para o presidente de missão ali e convidar para que mande uma dupla de missionário para essa região e comece, né, um trabalho de evangelização, né? É uma possibilidade, tá bom? Mas, na verdade, eu quero mandar aqui para a irmã um forte abraço, tá bom? Aparecida Delgado, forte abraço para você e que Deus honre a sua fé e a sua oração, que Ele faça o melhor que é para você, tá bom? Vamos continuar aqui a mensagem. Continuar não, começar, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui Lucas capítulo 16, a partir do versículo 1. Bom, eu devo dizer aqui que essa parábola que o Salvador Jesus Cristo vai compartilhar é uma das parábolas mais difíceis de interpretação. E existe várias e várias interpretações sobre essa parábola aqui, né? É a parábola que nós chamamos aqui a parábola do mordomo infiel. Mordomo aqui não é o mordomo igual a gente vê que vai lá, leva água, coisa assim. O mordomo aqui é no sentido de mordomia, tal como se encontra em Doutrina e Convênio, seção 104, né, na qual vivia-se ali, os membros da igreja viviam na lei da consagração. Né? Por exemplo, você chegava numa cidade e ali tinha uma fazenda que era da igreja. Aquela fazenda era dada a você como mordomia, tá bom? Então era a sua mordomia. Então você não era dono da fazenda, mas você ia administrar aquela fazenda ou um supermercado, assim por diante, né? Então você não ia ser dono do supermercado, né? Você ia administrar. Então como que funciona? Você ia administrar ali, você ia ter o mantimento para sua família,
né? Mas os lucros e outras coisas que fossem obtendo serviria para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Então isso é uma mordomia no sentido da lei da consagração que tem lá em Doutrina e Convênio 104, tá bom? Mas aqui eu só queria falar um pouco sobre essa questão de mordomia. Então aqui a gente vai ver na história um homem rico e ele tem esse mordomo no sentido que ele comanda vários bens dele, tá bom? É esse o sentido aqui. Vamos começar então a parábola. O versículo mais difícil de interpretar aqui é o versículo 9, tá bom? Espero que vocês gostem da interpretação que eu vou estar trazendo aqui. Vou trazer algumas interpretações diferentes também, mas lembrando sempre que o verdadeiro professor é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai revelar no seu coração ou mostrar algo, como você deve utilizar essa parábola na sua vida. A parábola tem ensinamentos ocultos dentro dela, mas quando são muito profundos e às vezes difícil de interpretar, a gente pode também pegar a parábola e pegar o contexto histórico dela e fazer uma aplicação para nós, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhando aqui e já vou falando o contexto histórico, né? Por exemplo, aqui em Lucas 16, versículo 1 diz assim: E dizia também aos seus discípulos, é Jesus Cristo que está falando aqui aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, a qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, aqui logo no começo já fala para quem Jesus Cristo está falando. Ele dizia também aos seus discípulos, né? Muitas vezes, quando aqui nas Escrituras diz os seus discípulos, se refere aos 12 apóstolos, né? Mas a palavra discípulos são todos aqueles que seguem, né, a Jesus Cristo, que estão ali ouvindo, tá bom? Então, ou seja, nós quando nos batizamos, né, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Nós vamos seguir, deixar aquela velha vida e levantando ali no batismo, somos discípulos, vamos seguir a Jesus Cristo, tá bom? Então tem esse significado de discípulo aqui. Mas a gente vai ver o contexto histórico aqui, não é só os discípulos que estão ouvindo, é uma grande multidão. Inclusive, essa parábola que Jesus Cristo vai compartilhar aqui, os fariseus vão entender que estão falando dele. E eles ficam zangados, né, com Jesus Cristo quando eles percebem que está falando deles aqui, tá bom? Nessa parábola. Então vamos lá. Então aqui ele está falando para uma grande multidão, tá bom? Para várias pessoas, e aqui ele chama de discípulo. Havia esse homem rico que tinha esse mordomo. Só que alguém chegou até esse homem rico e disse: Olha, o seu mordomo está dissipando os seus bens. Essa palavra dissipando aqui, muitos na parábola aqui vão interpretar como ele está roubando. Tá bom? Uma possível tradução dissipar os seus bens significa desperdiçar os bens, tá bom? Também tem essa interpretação aqui. Vamos lá para o versículo 2, diz assim: E ele chamando-o, disse-lhe: Que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. Aqui realmente dá a entender que esse mordomo estava furtando, né? Porque o homem aqui, ele já dá logo uma sentença: olha, você não vai poder mais ser meu mordomo. Ele já deu a sentença: você não vai ser mais meu mordomo. Agora eu quero conta da sua mordomia. Ou seja, ele tinha que prestar conta dos bens do homem rico ali, né? Fazer contas, trazer o caderno de anotação ali, mostrar todas as coisas ali para ele, tá bom? Então ele falou: por quê? Porque eu ouço isso de ti e eu sei que é verdade, né? O versículo 3 diz assim: E o mordomo disse consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Bom, então aqui ele vê algumas hipóteses, né? Ele falou: olha, eu só sei fazer isso, eu fui mordomo a vida toda aqui, e agora eu vou ser desapossado, ele vai tirar a mordomia, né, que é minha. E aí o que eu tenho que fazer? Ele cita algumas opções aqui, né? Ele fala: cavar não posso, né? Ou seja, cavar poço, cavar buraco para fazer muro, sei lá, né? Cavar. Talvez a idade dele já seja avançada também. Bom, então não tem energia física suficiente ali para fazer um trabalho braçal. Então aqui ele já não. Pode ser que ele seja preguiçoso também, sim, mas eu acredito aqui que ele já era uma pessoa mais idosa, né? E que agora
Ele está nessa situação aqui, não consegue mais ter força física para trabalhar braçal aqui. Então ele fala: cavar não posso, mendigar. Mendigar ele tem vergonha. Por quê? Até porque na cidade onde ele mora, ele era conhecido como um homem poderoso. Ele tinha muitos bens sobre sua mordomia. Então ele negociava com as pessoas por meio dessa, dessas coisas. E chegou no ouvido do patrão dele, o homem rico, que ele estava dissipando seus bens, desperdiçando. Alguns vão interpretar como estava roubando aqui também. Tá bom? É possível as duas interpretações aqui na parábola, tá bom? Por isso que eu estou usando dessa maneira aqui. Então ele pega uma outra opção aqui, seria roubar, né? Eu acredito que não seria, não é uma opção válida também, né? Mas a gente vai entender na parábola aqui que alguns interpretam como se ele estivesse roubando o senhor dele aqui. Mas eu vou trazer uma interpretação um pouco diferente aqui também. Vou dar as duas interpretações e espero que o Espírito Santo possa tocar em você da maneira que você possa perceber o que realmente está sendo ensinado aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele falou: eu sei o que eu vou fazer, né? Antes de eu ser desapossado da minha mordomia. Então ele diz no versículo 5: e chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse-lhe ao primeiro: quantos deve ao meu senhor? Aqui a gente vai ver que ele vai alterar o valor, né, do quanto a pessoa deve. E aí, por isso, muitas pessoas, né, colocam o nome da parábola aqui, mordomo infiel, né, ou mordomo ladrão, alguma coisa assim. Mas tem outra interpretação. Por exemplo, ele diz aqui, ó, versículos 6 e 7, né? Ele pergunta ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? O versículo 6 diz assim: e disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, assenta-te e já escreve 50. Olha só, ele tirou metade ali do que a pessoa devia, né? A pessoa devia 100, ele falou: olha, assenta-te aí, apaga e você vai escrever 50. Ou seja, o caderno que ele fosse dar para o senhor dele só ia apresentar 50 de dívida ali. E aqui realmente parece que ele está roubando, e pode ser que ele esteja roubando mesmo, tá bom? Mas tem outra interpretação, ó, o versículo 7, ó. E disse, pois, ao outro: e tu, quantos deve? E ele disse: 100 medida de trigos. E disse ele: toma a tua conta e escreve 80, né? Então parece que ele está roubando ali, no sentido de ganhar favor daquelas pessoas, né? E aí, já pensou, uma pessoa deve 100 mil, aí ele fala: não, apaga aí, escreve 50 mil só. E aqui parece que ele está fazendo isso para ganhar favor das pessoas, ou roubando o patrão dele, né? Mas aqui, como era algo que ele tinha emprestado às pessoas, pode ser que ele esteja tirando dos juros. Por exemplo, a pessoa pegou emprestado e agora ela tinha que pagar os juros. Então, nesses juros era 100 mil, né? Ah, não, olha, vou te liberar aqui, você vai pagar só 50 de juro. Aí, desse jeito, eles não estariam roubando o patrão dele, porque era algo que ele tinha o direito de negociar com a pessoa, tá bom? Então tem essa interpretação aqui também. Eu gosto também dessa interpretação, né? O outro devia 80 e 100, e aí ele falou: não, escreve 80 aí. Acatou 20 ali, né? E nisso, as pessoas vendo essa negociação com ele, ia ganhar favor na casa das pessoas. E esse é o objetivo. Ele fala: depois que eu for desapossado, as pessoas vão me querer na casa deles porque eu fiz favor a essas pessoas, né? E também porque eu sou um bom negociante, né? Assim por diante, né? Lembrando que a notícia chegou ao rico lá que ele havia dissipado seus bens, ou desperdiçado os seus bens, tá bom? Vamos lá, então. Versículo 8. A reação aqui do rico é impressionante, né? Eu acredito que se ele tivesse sendo roubado aqui, talvez ele não ficava com essa cara aqui não, ó. Versículo 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, né? Então aqui Jesus Cristo contando que o Senhor ali, né, ele louvou aquele injusto mordomo ali, né? Louvou que ele achou bom o que ele fez, né? Então talvez aquela pessoa que devesse
se ele estivesse roubando ou só diminuindo o lucro, aquela pessoa que devia 100, talvez não tinha condição de pagar, e então ele não ia pagar. Mas diminuindo para 50 e estabelecendo um novo termo de pagamento, que foi o que o mordomo fez aqui, a pessoa começou a pagar. Então talvez seja por isso, né, que esse homem aqui, ele se admirou. Nossa, admirou dele, né? Nossa, ele foi inteligente, né? Porque por que ele se admirou da inteligência dele? Porque assim ele ganha a favor da pessoa e também ele está dando conta da minha mordomia. Ele está devolvendo aqui, eu estou recebendo menos, mas eu estou recebendo. Se for do lucro, então, né? Ele está recebendo menos do lucro, mas não do roubo ou coisa assim. Então tem essa possível tradução aqui para nós, né? Aqui agora é o versículo 8, né? Louvou aquele injusto. Aqui essa parte é muito importante, porque o Senhor faz uma comparação, né? Ele diz assim, ó: louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos da luz são os filhos de Deus, os filhos que fazem convênio com Deus. Os filhos do mundo são os que não fazem convênio com Deus, que não pertencem a um convênio com Deus, tá bom? Então, aqui ele está dizendo que, olha, aquele homem, aquele que era mordomo, quando viu que ele ia ficar sem nada, que ele ia ter que mendigar ou cavar e ele não tinha condição, ele lutou, né, para conseguir algo, para que ele pudesse ter uma provisão, né, uma previdência social, vamos dizer assim, que ele tivesse como sobreviver no futuro. Então ele foi prudente na ação dele, é isso que o Senhor está elogiando. O Senhor não está elogiando ele aqui se no caso ele estava roubando o Senhor dele. Então ele não está elogiando o roubo, mas elogiando a prudência, ou seja, ele está fazendo aquilo que ele acredita, né? De igual modo, o Senhor pode nos elogiar por nós queremos que nossos filhos se dê bem, né? Pagando faculdade, pagando curso, ajudando eles a entrar em uma empresa boa, né? E assim por diante. Então isso são coisas boas, né? Você paga aula de inglês, você está querendo o melhor para o seu filho. Então, o que ele está dizendo aqui é que os filhos deste mundo fazem isso, né? Eles agem prudentemente pensando no futuro, que é o que você faz para o seu filho. Mas será que os filhos da luz fazem o mesmo? Será que a mesma importância que o seu filho tem de fazer um inglês, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, será que essa mesma importância você dá para ele fazer o seminário, fazer o instituto? Você incentiva ele a estar na igreja, né? Então, veja que ele está fazendo uma comparação aqui dos filhos do mundo, que são prudentes, né, que trabalham para conquistar coisas para que depois, na sua velhice, eles tenham uma vida folgada, e nós que somos os filhos da luz, muitas vezes não fazemos essas coisas pensando na eternidade. Então é essa a comparação aqui. O versículo 9 agora, que é o versículo de mais difícil interpretação aqui, tá bom? Vamos compartilhar aqui e vamos ver. Versículo 9 diz assim, ó: é Jesus falando: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculo eterno. Nossa, aqui fica muito difícil, né? Está falando aqui, granjear é conquistar. Conquiste amigos com a riqueza das injustiças, né? Para que quando essas vos faltarem, recebam no tabernáculo eterno. O tabernáculo eterno é a morada de Deus, né? Então, fica bem difícil aqui, né? Como é que eu vou ganhar amigos com as riquezas da injustiça? Vou trazer uma interpretação que eu gosto aqui, tá bom? Aqui de jeito nenhum, não quero que vocês interpretem assim, que o Senhor está elogiando uma pessoa que ganha um dinheiro desonesto e vai lá e ajuda outras pessoas, ou que vai conquistar o tabernáculo eterno por meio de dinheiro desonesto. Não é isso o sentido da parábola aqui, né? Eu gosto muito no texto grego a forma de pergunta. E se nós colocarmos aqui na forma de pergunta, no texto, no grego, ele não tem o ponto de interrogação como é na nossa língua portuguesa. São pontos, né? Então, no caso do grego, é um ponto e uma vírgula, né? Um em cima do outro, assim. E aí, esse é o sentido de ser uma pergunta.
E é justamente como está aqui no nosso versículo, né? Pelo menos no aplicativo da igreja, quando no meio do versículo aqui está um ponto e uma vírgula, que no grego seria uma pergunta, tá bom? Então ele diz assim, ó, eu vou ler como se fosse uma pergunta. Eu vos digo, granjeais amigos, né? Conquistai amigos com as riquezas da injustiça? Então seria uma pergunta, né? Vocês devem conquistar amigos com as riquezas da injustiça? Então, para mim, se torna aqui uma pergunta retórica, né? Que já é um não, né? Será que eu devo conquistar? Eu nem devo conquistar as pessoas por causa do dinheiro, né? Não é esse o sentido. Então, a segunda pergunta no mesmo versículo seria assim: para que quando essas vos faltem, vos recebas no tabernáculo eterno, seria como se fosse duas perguntas, né? Eu devo conquistar amigos por meio de riquezas, né? Por meio de riquezas injustas, e dessa maneira eu vou conseguir o tabernáculo eterno, morar na morada de Deus? A resposta seria não, né? Então é uma interpretação que eu gosto aqui, né? Na verdade, conforme eu falei, esse é um texto difícil de se interpretar, tá bom? Mas o mais importante é que nós não devemos interpretar que Deus ele está pedindo que nós ganhemos de maneira injusta o reino celestial, né? Não é nada disso, tá bom? Outra coisa aqui que fala também, quando fala aqui, ó, conquistai amigos com as riquezas da injustiça, essa palavra injustiça no grego aqui pode significar também, não no sentido de iniquidade, de injusto, mas no sentido de coisas corruptíveis. Por exemplo, o dinheiro são coisas corruptíveis, né? Que vai passar isso aqui, né? Dinheiro, essas coisas nós conseguimos acumular aqui, mas depois não serve para nada. Então, nesse sentido, seria pegar aquilo que é corruptível, que é o que nós ganhamos, e fazer o bem para que nós possamos ganhar o reino celestial. Como nós podemos pegar um dinheiro que é corruptível e não dinheiro injusto, mas coisas que são terrenas, então são coisas. Esse corpo que eu tenho é corruptível, porque ele vai perecer, ele não é perfeito, ele sofre doença, ele sofre dores, ele vai morrer, vai se desfazer na mãe terra. Quando se levantar, assim, é um corpo ressurreto, né? Aí vai ser diferente. Então, o nosso corpo é corruptível. Então, o dinheiro também é corruptível, tá bom? Joias, tudo isso é corruptível. Então, por meio das coisas corruptíveis, você fazer o bem, ou seja, caridade, ajudar o próximo. Mas o sentido da parábola aqui não é que você fazendo o bem, você vai ganhar o tabernáculo eterno, porque não é, na verdade, fazendo doação que você vai ganhar o reino celestial. Aliás, você doa e ajuda o próximo porque você é uma pessoa cristã. Porque você tem Deus dentro de você de tal maneira que você não consegue ver o sofrimento do outro. Então você ajuda pelo que você é, pelo que Deus te transformou. E não no sentido de uma troca, né? Eu não vou ajudar essa pessoa aqui, porque eu sei que Deus vai me ajudar a entrar no reino celestial. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção aqui nesses versículos. Bom, do versículo 9 que eu queria compartilhar é isso, né? Vamos continuar aqui, o versículo 10 já vai... O versículo 9 acaba a parábola, né? Mas o versículo 10, 11, 12 e 13, são comentários que o Jesus Cristo faz da própria aplicação da parábola. Isso é muito útil para nós entender a parábola, tá bom? Então vamos lá. O versículo 10 aqui diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então observa o que Cristo está falando. Aqui existe um ensinamento universal, né? Ou seja, aquele que é fiel em poucas coisas, ele vai ser fiel no muito. Se a pessoa é fiel no muito, também ele vai ser fiel nas poucas coisas, né? Tem uma frase que algumas pessoas dizem, né? Eu já ouvi essa frase lá na firma, né? Onde eu trabalho. Um funcionário lá fala assim: o homem não trai por falta de oportunidade. É uma mentira isso, né? Muita gente tem a oportunidade e não seguem as tentações, né? E não traem, né? Então, se ele pensa assim, é porque realmente ele não aguenta se ver uma tentação, né? Dizer uma frase dessa, né? O homem não trai por falta de oportunidade. Não tem nada a ver. Então, aqui Deus está falando, Jesus Cristo está falando: se você é fiel no mínimo, também você é fiel no muito. Tá bom? Então, é um conceito universal, tá bom? Aqui, o versículo 11 diz assim: pois nas riquezas injustas
Pois se nas riquezas injustas não fordes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui é um conceito eterno, né? Se com as coisas corruptíveis que eu ganho aqui, né, dinheiro, as coisas, eu não sou fiel, né? Vamos supor, se eu não sou fiel ao dízimo, você acha que Deus vai confiar as coisas da eternidade? Se eu coloco meu dinheiro, meu coração no dinheiro, não ajudo ninguém, né? Então, como que Deus vai me confiar as coisas da eternidade? Não tem como, né? Então ele está falando que do jeito que eu vivo essa vida aqui, é uma expressão do meu amor a Deus, do que eu vou conseguir da vida eterna, tá bom? Então é esse sentido aqui. Gostei bastante do versículo 11. Versículo 12. Se do alheiro não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso, né? Se com as coisas dos outros, que você pega emprestado, você não toma cuidado, né? Quem mais vai te emprestar, né? Se com do alheiro você não toma cuidado, quem vai te emprestar, né? Não vai, né? Não vai dar ali. Então, tem esse conceito aqui. Então, observe que é o próprio Cristo explicando a parábola. E em momento algum aqui ele está explicando para a pessoa ser desonesta ou coisa assim, né? Vamos lá, versículo 14, não, versículo 13, né? Ah, nenhum servo pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de achegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Esse versículo aqui a gente está lendo em Lucas 16, versículo 13, mas ele tem lá em Mateus 6, 24 também, né? Falando sobre o Mamon aqui. Interessante que ele coloca o dinheiro como o senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Um senhor aqui é Deus, o outro é o dinheiro. A pessoa está fazendo o dinheiro de senhor, de um Deus, né? A palavra mamon aqui significa riquezas deste mundo. Então, às vezes, o Deus da pessoa é as riquezas desse mundo. Só tem tempo de correr atrás daquelas coisas que vão trazer lucro para ela. E não buscam as coisas espirituais. Tá bom? Bom, aqui eu queria compartilhar com vocês, conforme eu falei, é muito importante para entender a parábola, o contexto histórico. E no versículo 14, a gente observa aqui que os fariseus ficaram com raiva dessa parábola porque entenderam o que falavam dele. Ou seja, Cristo está falando aqui, né? Olha, é difícil vocês entrar no reino dos céus se vocês só pensam em dinheiro. Vocês não estão ajudando ninguém. Vocês, na hora de ajudar, não faz caridade, não faz nada disso. É esse o sentido. Olha o versículo 14, ó. E os fariseus, que eram avarentos, né, ou seja, que não faziam essas coisas, né, que Deus estava aconselhando aqui, ouviu todas essas coisas e zombavam dele, né? Ou seja, ficaram zangados com Jesus Cristo. Esse é o sentido. Bom, gratidão, espero que vocês possam ter gostado dessa parábola, né, que nós conhecemos como o mordomo infiel, né, o mordomo injusto ali, tá bom? Mas que tem grandes ensinamentos para nós. Que se nós não somos fiéis a Deus, no pouco que nós temos aqui, como que a gente vai ser fiel no muito? Ele não vai confiar as grandes coisas a nós, tá bom? É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.